Você é muito bem-vinda a mais um podcast do Legislativo Lagiano. Hoje a gente traz um tema muito especial, que é a campanha Agosto Lilás, né? Que incentiva o fim da violência contra a mulher. E a gente está aqui conversando com duas pessoas importantíssimas, bem ativas nessa campanha, que é a vereadora Bruna, e ela é procuradora adjunta da Procuradoria Especial da Mulher, e também a Luísa Pilco, que tem projetos bem bacanas, que vai conversar um pouquinho com a gente. Meninas, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. A gente que agradece pela recepção aqui sempre. E é um tema que nós precisamos conversar. Não é só no Agosto Lilás, deve ser durante o ano todo. A gente vem desenvolvendo esse trabalho através da Procuradoria Especial da Mulher. Mas neste mês que a gente fala de conscientização, nós resolvemos trazer pessoas que entendem do assunto, e a Luísa é uma delas. Então a gente agradece também por você ter aceito o nosso convite, Luísa. Rapaz, é uma honra, né, estar dividindo a mesa aqui com vocês. Fico muito grata pelo convite, né, da vereadora. E sempre que vocês precisarem, aí eu estou às ordens para somar e com certeza, né, trazer muita informação e acolhimento, que é a parte mais importante e fundamental do Agosto Lilás. Importante dizer, Luísa, que a Procuradoria Especial da Mulher tem também a procuradora, que é a vereadora Elaine, que neste momento está ausente em virtude de uma cirurgia, mas ela também é uma forte defensora da pauta. Sim, conheço, inclusive, ela já me fez alguns convites. Não é a primeira vez que estou aqui na Câmara de Lages. Então é uma honra, né, estar aqui novamente para ajudar e apoiar essa causa tão importante. Tá certo. E a vereadora Elaine, muito bem representada aqui também, né, vereadora? Obrigada. Verdade. Então tá, a gente vai conhecer um pouquinho da Luísa Pilco, ela que é formada em Educação Física, né, Luísa? Isso, estou me formando, né, estou ali na parte final ali dos estágios. No final do ano já estou aí literalmente formada em Educação Física. Hoje a minha função mesmo, né, o meu lado profissional eu sou empreendedora, tenho uma academia de jiu-jitsu aqui na cidade e sou faixa preta de jiu-jitsu. Então faz 10 anos aí que tô nessa caminhada aí das lutas. E nessa área ali da luta, você desenvolveu um projeto muito bacana que é Você Não Está Só, né, Luísa? Quer contar um pouquinho sobre como funciona esse projeto? Então, esse projeto, eu desenvolvi ele na época da pandemia. O que aconteceu é que nas redes sociais muitas mulheres me pediam ajuda, né? Porque elas acabaram ficando mais... teve mais chances de acontecer essas questões de violência domésticas, agressões físicas, verbais, e elas me buscaram ajuda, né, para saber como lidar com essas situações. Então, como todo mundo ficou em casa, eu pensei, se o jiu-jitsu me trouxe uma missão, eu vou fazer essa missão, porque o jiu-jitsu me trouxe muito em autossegurança, né? Então eu pensei, se fez esse trabalho comigo, se o jiu-jitsu fez isso comigo, com certeza ele vai fazer com outras pessoas. E aí na pandemia, a gente ficou com a cabeça um pouco ociosa, né? Eu pensei, vou criar algo. E comecei a criar. E aí eu nomeei como projeto Você Não Está Só, para atingir todos os gêneros, né? Hoje, no Agosto Lilás, é o mês da conscientização da violência contra as mulheres, mas a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer gênero, né? Em qualquer tipo de relacionamentos. Então, tanto os amorosos, familiares, isso acontece de forma geral. Então, foi basicamente na pandemia que eu tive esse sonho se realizando. E aí, conforme, ali, a partir de 2019, o projeto ele foi tomando forma, né? Ali foi a raiz. Eu sempre falo que a pandemia foi a raiz. E aí, durante todos os anos, a gente foi plantando, né? Foi desenvolvendo ainda mais essa árvore. E hoje ela tá dando muitos frutos. Inclusive, hoje, estando aqui, é um fruto, né, de uma coisa que está acontecendo aí há muitos anos. Como é que ele foi avançando o projeto, Luísa, com o passar dos anos? Surgiu na pandemia, e aí vocês vieram desenvolvendo ações. Conta um pouquinho mais pra nós. Isso, então, como na pandemia era tudo online, eu acabei criando um canal no YouTube. E aí eu convidei advogados que eram próximos, terapeutas, todos os assuntos que eu achava muito importante estar trazendo nesse Agosto Lilás. E eles foram, digamos assim, dando palestras sobre os assuntos que eu direcionei para cada um deles, né? Advogados, terapeutas, teve o Takashima também, que é uma pessoa muito reconhecida, ele ajudou muito no projeto, inúmeras pessoas, assim, foi em uma base, assim, de 15 pessoas que participaram ali na pandemia. E eu acabei criando, daí, depois que passou a pandemia, eu comecei a criar ações práticas de defesa pessoal. Então, instituições, né, foram buscando a Luísa e o projeto
para estar falando sobre esses assuntos, tanto de informação como acolhimento, mas principalmente a parte da defesa, né, pessoal prática. Porque eu sempre falo, a defesa pessoal ela não é só quando acontece contato físico. Ela tem a defesa pessoal emocional e a defesa pessoal psicológica. Então todo mundo acha, e a Lu é professora de defesa pessoal. Então ela só vai ensinar golpes, né? Mas na verdade não é sobre isso, né? Golpes a gente aprende e a gente precisa saber. Mas a melhor defesa pessoal é a gente não precisar usar esses golpes. Então, quando a gente começa a ter algum tipo de violência, a gente precisa ter primeiro as defesas pessoais, emocionais e psicológicas para que, de fato, a gente não precise usar as técnicas, né, de defesa pessoal. Então, foi inúmeras ações. O CAV, né, o UDESC, foi uma das principais instituições que apoiou o projeto. Inclusive, todos os anos eu vou lá. Então, eles sempre abriram a porta para isso, principalmente por ser uma universidade pública, né? Tem muitas mulheres lá, então eles acolheram bastante. Fui em várias rádios aqui de Lages, fui no jornal, na TV, saí... Assim, o projeto, ele teve, que nem eu digo, muitos frutos. E eu percebi, assim, que a nossa cidade acolheu muito bem e viu a necessidade de ter isso nos canais de informações, né? Porque, que nem a vereadora falou, isso não é um tema que a gente deve falar somente no Agosto Lilás, né? No Agosto Lilás a gente reforça, mas é um tema que a gente deve falar diariamente. Então, essas instituições, elas abraçaram a causa e todos os anos, assim, eu tô em algum lugar, né? Aqui também, na Procuradoria da Mulher, eu acho que foi em 2021, se eu não me engano, ou 2022. Acho que foi 2022, que eu vim aqui também, dei uma palestra, acho que você estava, né, Júlia? Com certeza. Foi bem legal, assim. Então, isso é uma honra, né? Porque eu faço isso de coração. E o jiu-jitsu, ele já salvou a minha vida em diversas formas, principalmente psicologicamente falando, né? A arte marcial, ela faz isso, ela molda o caráter das pessoas, ela traz um pensamento mais positivo. Então a gente pega um pouquinho do que a gente aprende ali no tatame e extrai pra fora do tatame, né? Então, por isso que a base do projeto é o jiu-jitsu. Mas eu tento trazer ele com vários pilares, não só a luta em si, sabe? E aí vem uma pergunta, Luísa. Como é que o jiu-jitsu chegou na tua vida? Ele chegou primeiro, a defesa pessoal chegou primeiro. Como é que foi essa tua inserção na arte marcial? Não, se eu contar, ninguém acredita, né? Porque eu comecei a praticar jiu-jitsu pra perder peso. Eu descobri, olha só, né? Nada a ver tipo, foi se encaminhando pra uma coisa, tipo, totalmente diferente do que eu imaginava que poderia ser. Eu comecei a fazer várias atividades físicas pra perder peso. E eu descobri que o jiu-jitsu queimava em média de 800 a 1.000 calorias por aula. E aí eu pensei, é esse lugar que eu vou. Hoje. Esse é meu esporte. Quando eu cheguei lá, eu fui tão recebida pelo meu professor, que atualmente eu continuo com o mesmo professor, que é o Gil, e ele mostrou, ele falou, você consegue, porque eu chegava lá e falava, meu Deus, eu via as pessoas lutando, eu pensava, eu nunca vou conseguir fazer esse armlock, o que é isso? O que é essa chave de braço? Eu não vou conseguir me contorcer tudo, né? E ele, não, você vai conseguir. E aí eu comecei a me apaixonar, eu pensei, o meu objetivo de perder peso já não era mais aquilo. Eu tava vendo os outros benefícios que o jiu-jitsu estava me trazendo. E eu era estudante ali do CAV, e eu ia de bike pra faculdade, e era uma distância longa da minha casa até a universidade. E eu sentia medo de andar de bicicleta ali por 6, 7 horas da noite. Eu já ficava com medo. E quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, eu pensei, cara, mas na verdade, as pessoas que têm que ter medo de mim, né? Começou a ter aquela autossegurança. Eu pensei, não, ninguém... Hoje, né, eu pensava assim, eu tô ali no meu treinamento dia a dia, então eu tenho que mostrar que eu tô segura. Só a minha forma de eu pensar, eu já não se tornava mais uma vítima. Então, a forma como eu me posturava, a forma como eu olhava para as pessoas, eu comecei a ver que o jiu-jitsu estava moldando isso em mim. O comportamento. E aí eu pensei, cara, se isso tá fazendo pra mim, por que não fazer com outras mulheres? Quantas mulheres devem sentir medo de andar de bicicleta à noite? E aí eu comecei a ter esses insights. E comecei a ver que o jiu-jitsu era uma ferramenta de transformação. E aí, quando chegou essa questão da pandemia, eu já era faixa roxa na época, que a faixa roxa, ela em média aí de 3 a 4 anos pra você conquistar ela, porque o jiu-jitsu, pra você trocar, né, pra você evoluir,
são anos, né? Eu sempre falo, é tipo quase um mestrado, assim, no jiu-jitsu, que pra pegar a faixa preta é 10 anos, né? E quando veio a pandemia e eu comecei a perceber essa capacidade do jiu-jitsu me transformar e eu poder fazer isso com outras mulheres, eu já tava na faixa roxa. Então eu já tinha um conhecimento bom, assim, pra ensinar as mulheres e outras pessoas, né? Crianças e afins. Há quantos anos, Luísa, tu começou com jiu-jitsu? Eu comecei com o jiu-jitsu em 2016. Fazem 10 anos, 10 anos, exatamente. 10 anos. E aí tu fez, do jiu-jitsu é que você começou o trabalho com a defesa Com a pessoal. defesa pessoal. Até falar um pouquinho sobre a defesa pessoal, porque quem não é do mundo da luta, às vezes acha que a defesa pessoal ela é uma modalidade, tipo, a par. Na verdade, a defesa pessoal, além da parte psicológica e emocional, ela é um conjunto de artes marciais. Só que já foi comprovado cientificamente que a arte mais eficiente é o jiu-jitsu. Porque a gente trabalha com técnicas de alavanca. Então a gente não precisa dar um golpe contundente, a gente não precisa acertar um soco na pessoa para ela pagar. A gente precisa imobilizar ela, fazer com que ela perca as forças e por maior segurança e uma consequência, a gente consegue apagar a pessoa, né? Eu sempre gosto de trazer o UFC, né? Pra quem já assistiu, quando o cara lá dá os 3 tapinhas, é porque tá acontecendo o jiu-jitsu, né? Então, o jiu-jitsu, ele só para quando você dá os 3 tapinhas ou se a pessoa apagar, que é a parte mais eficiente pra defesa pessoal. Porque se eu tô sendo agredida, eu não vou só imobilizar a pessoa, eu preciso chegar numa situação onde eu consiga desligar o corpo dela pra eu tirar a minha vida de risco. Então, por isso que o jiu-jitsu, ele é a parte mais eficiente da defesa pessoal. Mas todas as artes marciais, elas também trabalham com defesa pessoal. Mas o jiu-jitsu, que é a parte onde eu ensino, onde eu sou a professora, e isso já foi registrado pelo Carlos Gracie, Kira Gracie também, que é uma mulher fenomenal do jiu-jitsu, que foi comprovado que o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente. Mas todas trabalham na defesa pessoal. E essa questão que você tinha quando começou com o jiu-jitsu, poxa, será que eu vou conseguir fazer esse golpe? Porque é uma luta que envolve muitas coisas, né? Você não precisa só ter o treinamento, mas você precisa de uma certa flexibilidade, uma certa técnica. E como que você passa isso para as mulheres se sentirem seguras? Que putz, eu nunca vou conseguir dar um golpe de jiu-jitsu. É pouco tempo? Como que funciona? É algo mais por cima, é mais básico? Qual que é a diferença da defesa pessoal em si? É legal você perguntando, Ju, porque as mulheres, quando elas vão lá na minha escola fazer aula de defesa pessoal, elas me perguntam isso, né? O que é? Elas acabam ficando ansiosas pra saber quando que elas vão conseguir. E não tem receita mágica. Você tem que estar lá no tatame e você tem que tentar. Por isso que eu digo que o jiu-jitsu, ele faz essa extração do tatame pra fora, pra nossa vida. Porque tudo na nossa vida, se a gente não arriscar, se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se a gente vai conseguir. Então lá você tem que tentar. Que é o armlock ou o mata-leão, que são os golpes principais, né, da defesa pessoal. Se você não tentar fazer ele, você nunca vai conseguir fazer. Então você vai treinar tua mente pra você conseguir, você vai treinar o golpe em si, mas principalmente você vai acreditar que você consegue. Porque se eu conseguir, não existe. Eu não sou o guru, né? Eu não sou fora da curva. Eu sou uma pessoa normal como qualquer pessoa. Então, se eu conseguir, eu faço elas acreditarem que elas conseguem. E o primeiro golpe que eu ensino pra elas quando elas pisam lá no meu tatame é o armlock, que é um dos golpes mais eficientes pra defesa pessoal. O triângulo, também, que é uma parte que a gente acaba que faz uma chave no pescoço, e o mata-leão, que é o mais tradicional, né, que a gente vê muito ali usado no UFC. Então eu faço elas fazerem esses golpes pra elas verem que elas são capazes. Na luta, elas só vão conseguir fazer se elas treinarem. Então, não adianta elas irem lá fazer uma aula, sou mestre, tipo, sou boa na defesa pessoal. Não, elas precisam estar lá treinando a mente e o corpo pra que elas se sintam aptas a fazer esse golpe se elas passarem por uma situação de risco, né, que não é o que a gente quer que aconteça, mas eu sempre falo, é melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. E legal dizer que são golpes que funcionam independente do tamanho das pessoas, né? Que às vezes mulheres são muito pequenas, vem uma pessoa muito maior e, putz, não vou conseguir. Consegue. O Carlos Gracie, ele sempre falava, né, que foi o fundador do jiu-jitsu brasileiro. Ele sempre falava, o jiu-jitsu BJJ, que a gente fala que é Brazilian Jiu-Jitsu, ele foi feito pra
o menor ganhar ou igualar as suas forças de uma pessoa mais forte ou maior. Então, ele comprovou, porque ele era bem pequenininho, ele era um homem baixinho, assim. E ele ganhou inúmeras lutas com o jiu-jitsu. Então, era luta livre na época, e ele ganhava, ele só lutava jiu-jitsu, ele não tinha outra arte marcial como arma ali naqueles combates. E ele chegava no jiu-jitsu ali e ganhava de todo mundo. E o velhinho era bem pequenininho, assim, ó. E ele era mais velho também que os lutadores. Então, pô, o cara mais velho, mais baixinho, tendência que fosse mais fraco pela questão da massa magra dele, ganhava de homens bem mais valentes fisicamente falando. Então, ele comprovou também essa potência, né, do jiu-jitsu. Que bacana. E falando do projeto, Luísa, só pra gente entender mais certinho na prática como ele funciona. Ele é gratuito? Tem uma forma de inscrição? E como que funcionaria essa parte da defesa psicológica? Você trabalha com psicólogos? Como que ele funciona? Então, o projeto ele é totalmente gratuito, sempre foi formas voluntárias. Todas as pessoas que participaram do projeto até hoje foram de formas voluntárias, né? Eu sempre fiz o convite para essas pessoas estarem participando. E para eu estar levando o projeto para outros lugares também é a base de convites, né? Assim como vocês me convidaram hoje para abrindo uma porta para eu estar aqui falando dele, é dessa forma que as pessoas encontram, não precisa fazer inscrição, enfim. Nesse ano, que é um ano muito especial para mim, que eu acabei criando um e-book de defesa pessoal. Nesse e-book, daí também ele é gratuito, mas as pessoas precisam entrar numa comunidade que eu fiz no WhatsApp, para elas estarem adquirindo o e-book, e ali eu vou criar uma comunidade, eu digo, de mulheres fortes, para a gente estar trabalhando ali a defesa pessoal dessas mulheres. Na questão da defesa pessoal psicológica e emocional ali, hoje eu não tenho nenhum profissional da psicologia trabalhando comigo, mas, né, já deixo a porta aberta caso alguém que esteja assistindo queira fazer parte disso, vai ser uma honra, mas eu trabalho a defesa pessoal psicológica e emocional através do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, ele é quase uma terapia, sabe? Ele é uma arte marcial. Então, ele trabalha também com esses pilares, né, da psicologia, trabalho emocional, controle, enfim. Então, tudo que eu falo, assim, é partida do jiu-jitsu. Tudo que eu vivenciei, que eu aprendi com o meu professor pra expor isso, né, para as pessoas. E como é que vem o conteúdo, assim, por curiosidade, Luísa, dentro deste e-book? Como é que foi essa construção? Então, eu tive a ajuda de 2 amigas pra me ajudar a colocar todas as minhas ideias, né? Porque, imagine, uma pessoa que pratica uma coisa há 10 anos e o projeto faz 6 anos que existe, basicamente. Meu Deus, tanto de ideias que eu tive. E aí eu tive que organizar essas ideias, escrever elas. E eu tive 2 amigas minhas, uma é minha aluna e uma é uma amiga minha de 10 anos, mais de 10 anos já, que é a Letícia e a Yasmin, elas me ajudaram a escrever, a organizar esse e-book. E o e-book, ele é um livro. Então, um livro online, onde eu conto um pouquinho a história ali do projeto, me apresento quem sou eu, falo da importância da defesa pessoal para todas as pessoas, por que a mulher precisa praticar a defesa pessoal. Falo também os tipos de violência, porque as pessoas acham que a violência ela só acontece quando acontece algum toque físico. Mas, na verdade, existe violência patrimonial, digital, sexual, física, violência doméstica, né? Que daí entra essas questões da Lei da Maria da Penha. Então, a gente tem inúmeras violências, eu coloquei elas ali brevemente. Dei algumas palavras de consolo e de acolhimento, caso alguém que vá ler esse livro esteja passando. Coloquei os canais de ajuda, né? O 180, 190, todos os sites das delegacias. Coloquei o Rede Catarina, que é um projeto que super apoiou o Você Não Está Só também. O Rede Catarina também tem uma grande soma dentro disso. E coloquei ali os canais de ajudas, os principais. Coloquei o meu contato também, né? Porque se eu tô me colocando nisso, eu também preciso acolher essas mulheres. Aí eu coloquei algumas dicas comportamentais, que é o que eu digo da defesa pessoal, que ela não é só na parte do contato físico, que é a forma como você caminha na rua, a atenção redobrada, não andar com fone de ouvido, a forma que você usa a bolsa. Acho que é bem importante, né, Júlia, que ela traga pra nós, acho que pra gente ter esse contexto aqui também, né, durante o nosso bate-papo, que você se puder abrir pra nós essas dicas, coisa que tem no e-book, Sim, porque vai ser muito útil. Agora, pra esse mês principalmente, né? Sim. Que a gente ligue esse botãozinho de alerta pras mulheres. Sim. Que às vezes a gente não se dá conta.
Não é, porque passa despercebido, né? Às vezes no correria, né? Tipo, tô saindo de um ambiente escuro, de um estacionamento, eu já saio com a chave na mão, uso minha bolsa na transversal, né? Quando eu for pegar um Uber, um táxi, uma carona de uma pessoa que eu não conheço, sempre sentar no banco de trás do motorista. Todo mundo senta atrás do carona, né? Nossa, do carona, a pessoa que tá dirigindo, ela tem muito acesso. Ela tem acesso à roupa que você tá vestindo, ela tem acesso a passar a mão na parte inferior do corpo, ela tem acesso aonde você tá olhando, o que você tá fazendo no celular. Se você senta atrás do motorista, além de ele não ter acesso a tudo isso que eu falei, você ainda consegue usar o cinto de segurança pra ameaçar. Por exemplo, ele mudou a rota do lugar que você tá indo. Você vai pegar o cinto de segurança e você vai falar, pare aqui que eu vou descer. E você, porque o teu comportamento, você ser firme, você não precisa ser mal educado pra você mostrar que você quer respeito. Você precisa impor respeito, que é o que eu falo pras minhas alunas. Eu não preciso usar palavrões pra me sentir maior que alguém ou melhor, mas eu preciso impor a minha imagem de tipo, não quero, não aceito, porque o não fecha muitas portas pra isso. Se eu permito acontecer muitas coisas, eu tô abrindo portas pra eu ser o alvo, pra eu ser a vítima. Então eu acabo mostrando a minha fragilidade. E quando eu falo não, eu não quero, eu não aceito, dessa vez não, isso não, eu vou podando pra que eu evite a a parte mais difícil, que é o contato físico, né? Então tem essas dicas comportamentais. Aí eu fiz sequências de fotos com o meu professor, com o Gil. E dentro dessas sequências de fotos tem a legenda como aplicar os golpes. Então foram 10 golpes de defesa pessoal. Tipo assim, se alguém me empurrar, como que eu levanto? Pra eu sair da zona do raio de risco dele. Se puxar no meu cabelo, como que eu consigo sair? Se alguém me enforcar contra a parede, como que eu consigo sair? Se me enforcar contra o solo, se a pessoa tentar me bulinar, né? Passar a mão, eu falo bulinar, mas tipo, passar a mão nas minhas partes íntimas, qual que é o triângulo que a gente usa muito pra estar finalizando. Então, existem algumas saídas que a gente consegue fazer, né? Antes mesmo de ter o contato físico. Porque eu sempre falo, a melhor defesa pessoal é que você não deixa a pessoa chegar perto de você. Tem a distância de segurança, que é quando a gente estica o braço, né? Tem muitas fotos, assim. Coloquei também o X vermelho na mão, que foi uma campanha que foi feito na época da pandemia, que alguém poderia, se eu chegasse com o X, não precisa necessariamente ser vermelho, né? Mas eles fizeram a campanha O X vermelho, se eu chegasse no balcão de uma farmácia, de um supermercado, as pessoas deveriam saber que eu estava sendo violentada. Tem o gesto com a mão, que é usado internacionalmente, né? De abrir e fechar, que é de né? abrir e fechar. Então, esse gesto aqui também mostra que eu tô sendo violentada. Então, eu falei um pouco sobre isso também ali no e-book. E acho que foi basicamente essas são as partes mais importantes. Mas eu vou deixar um pouquinho de curiosidade pra vocês acessarem o e-book, pra certeza. vocês lerem, né? E eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu quero, na verdade, depois, né, num futuro mais próximo, fazer vídeos, né? Porque através de fotos fica um pouco mais difícil de a pessoa, pra quem nunca teve contato com a Luca, fica um pouco, será que tô fazendo certo, né? Mas se você pegar uma dupla, eu sempre falo, pega uma dupla ali, uma amiga, prima, tia, avó, quem vocês quiserem, porque qualquer pessoa consegue fazer. Não são golpes milaborantes, sabe? São golpes básicos, eficientes e que podem salvar a vida de alguém. E a Luísa citou bastante o fato de impor, né? Que a gente tem que impor respeito. E é uma dificuldade de muitas mulheres, né? Às vezes não tem essa força pra falar não gostei, não gosto que você me encoste, por favor, não fale comigo tocando na minha mão. Então é difícil porque as mulheres elas estão sempre sendo confundidas como grosseiras, né? Então, às vezes, um comentário que um homem faz naturalmente, se uma mulher fizer o mesmo comentário, nossa senhora, olha como ela é grosseira. Verdade. Então, a gente fica sempre com esse receio de impor realmente esses limites para evitar uma certa violência ou, quem sabe, até um certo desconforto que possa vir a se transformar em outra coisa depois, né? Por isso que eu digo que o jiu-jitsu, ele faz... Eu não era assim, né? Então, eu fui me transformando a pessoa que eu sou hoje também. Por quê? Porque eu fui vivendo dentro de um ambiente
Não é machismo que eu vou falar aqui, mas a luta, antigamente, ela era só pros homens. Então, querendo ou não, eu estando dentro de um ambiente masculino, não que eu vou me tornar masculina, mas eu vou ter características que vão ficar mais acentuadas. Então, esse empoderamento que eu falo tanto, que é o empoderamento feminino, é porque eu estou no meio de um monte de homens, mas a minha voz tá tendo valor ali dentro. Porque eu sou uma mulher, mas eu tô fazendo a mesma coisa que eles. Então, eu tô tendo o mesmo direito que eles, eu tô aprendendo a mesma coisa que eles. Então, isso que nem eu digo, o que acontece dentro do tatame vai pra fora e eu vou extraindo tudo que o jiu-jitsu consegue, que eu consigo absorver do jiu-jitsu, eu jogo pra minha vida fora do tatame, né? Então, o empoderamento, o aumento da autoestima, meu Deus. Eu vejo, assim, mulheres que, tipo, chegavam lá na academia, mal se arrumavam. Hoje eu vejo, elas vão, tipo, elas postam uma foto nos stories, sei lá. Tipo, nem parece que é a mesma mulher que começou a treinar jiu-jitsu. Autoconfiança, elas conseguem fazer decisões sozinhas. Elas conseguem escolher o que elas realmente querem fazer da vida delas. Se elas querem fazer uma faculdade, se elas querem trabalhar, elas conseguem fazer as escolhas. Então, é legal no jiu-jitsu, né? E além de professora, eu também tenho uma marca de roupa fitness. E daí dentro dessa marca eu também meio que tipo junto uma coisa na outra. Porque a roupa fitness, ela é uma roupa justa, né? Então você vai usar essa legging. Ah, mas o fulano não quer que eu use. Mas você vai usar. E eu quero que você me mande foto. Eu ainda falo bem assim, eu quero que você me mande foto na academia, não é a foto na casa. Eu quero que você me mande foto na academia. Porque essa peça vai transformar você como mulher. Não é porque é uma peça justa ou porque é uma peça que, de repente, mostre mais o corpo, que você vai deixar de ter a sua essência, de você ser pura, de você ter um bom caráter, né? Então, eu acabo alavancando, né? Unindo tudo que eu tenho de melhor dentro de mim pra ajudar as mulheres, né? Então, é mais ou menos dessa forma, assim, que Você eu acaba gosto de trabalhar. fortalecendo a autoestima delas ali através do jiu-jitsu e também, consequentemente, né, vem pra marca e tu consegue trazer um pouquinho dessa tua identidade através das mulheres. Encorajando até, porque às vezes a pessoa precisa de coragem até pra usar uma peça de roupa. Nossa, muito. Isso ainda é muito cultural aqui na nossa região. E não é só aqui. Eu tenho clientes do Brasil inteiro. Na verdade, eu tenho clientes até de fora do Brasil. E eu mando as peças pra elas. E, poxa, nos Estados Unidos tem inúmeras marcas que elas podem comprar, né? Marcas renomeadas. E elas querem vestir a borboleta. Acho que tá aqui no meu brinco. Que é aqui, ó. Que é essa borboleta aqui, ó. Elas querem vestir essa borboleta pela questão da identidade. De tipo, não, olha, a Lu me mostrou que eu sou capaz. Porque daí a gente fica rolando a tela, né? E a gente quer ter aqueles corpões lá, né? A gente quer ser igual aquelas mulheres. Só que eu não preciso ser igual a elas, né? Eu não preciso ter um corpo bonito pra eu me sentir bem, pra eu me sentir feliz. Então eu também trabalho essa questão, assim, sabe? É bem legal, assim. Ó, lá na minha academia, que é... Posso, né, falar o nome, Claro. né? Que é a Checkmate Lages GS Team. Lá no meu tatame que eu falo, né? Que é o meu tatame e do professor Gil. Cara, já passou muitas mulheres, assim, tipo, mais de 70 mulheres. E hoje eu tô com uma turma de quase 30 mulheres que treinam comigo há mais de anos. E elas, assim, cada dia que passa eu me sinto mais orgulhosa de quem elas estão se transformando do que se elas estão ficando boas no jiu-jitsu. Porque elas ficarem boas no jiu-jitsu é uma consequência do meu trabalho. Mas elas mudarem quem elas são é um trabalho delas, com elas mesmas. Eu só sou o caminho. Então, quando eu vejo que elas estão mudando, nossa, eu penso, yes, objetivo alcançado com sucesso. Ela tá fazendo isso por ela, não é nem por mim. E tu tá gerando esse senso de pertencimento, criando uma comunidade ali de pessoas, né, que acreditam em si mesmas. E agora tu me fez lembrar de uma frase, quando tu falou da borboleta, que acredito que seja, sim, um símbolo de transformação. Eu li essa frase esses dias e ficou na minha cabeça, que diz o seguinte: a lagarta disse que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Ande com quem acredita em você. Então, é sobre assim, né, isso, você né? precisa andar com quem te fortalece. Né? Quanto mais você estiver dentro desse meio, né, e que você vai incentivando as mulheres, uma vai plantando na outra. Né? Não é só a Luísa. A partir do momento que você falou com a Maria sobre isso e que a Maria fala com a Joana, então já não somos mais só. Você não é mais só uma. São duas, são três. E aí a gente vai multiplicando essa mensagem. Porque também que graça teria eu fazer tudo isso só pra mim? Eu já sei me defender. Hoje, lógico, Deus o livre, nunca quero que aconteça. Tipo, não quero nunca passar por nenhuma situação de risco. Mas
eu já eu já faço o meu treinamento diário. Eu chego lá na minha academia, luto com homens muito mais pesados, muito mais fortes que eu tô treinando, eu tô com o meu treinamento em dia. Mas que graça seria que se eu fizesse isso só pra mim? Pra mim não faz sentido. Pra mim eu sinto que é tipo meio que uma missão de vida, sabe? Eu quero que outras mulheres sintam poderosa. Eu acho engraçado porque a turma dos babies, que é a turma lá da academia, que eles têm de 3 a 6 anos, eles falam que eu sou a Mulher Maravilha. Então eu sempre falo, eu quero que tenha mais mulheres maravilhas ao meu redor. Porque sozinha eu não vou, a Mulher Maravilha não vai a lugar nenhum, ela precisa do super-homem também, pra estar em algum lugar. Então eu sempre faço essa analogia, assim, porque as crianças, elas são muito puras, né? E quando chega uma menina, tem uma aluna minha lá, várias, né? Mas a Julinha, ela tem 5 anos, mas ela é uma pitoquinha, assim, ó. E ela luta com os meninos. E ela fala, eu quero ser igual a Profilu. Eu pinto a unha de qualquer cor, no outro dia ela aparece lá. E daí, que engraçado, porque daí ela fez isso, daí a irmã dela começou a treinar, que é um pouco mais velha. A irmã dela tem 11, se eu não me engano, 10, 11. E agora a mãe também tá treinando. Daí agora tá a família toda lá. Eu fico, ó, viu? O time das Mulheres Maravilhas está aumentando. Um puxa o outro, né? Que bacana. Legal. E vamos reforçar, então, esse convite, né, para as mulheres. É só entrar em contato com você no seu Instagram. Qual é o seu contato aí? Então, dá pra entrar pelo meu contato pessoal, que é @luiza com S, Pilco com 2C. Ou vocês podem também estar procurando no projeto Você Não Está Só, sem nenhum tio, né? Como que diz? Sem um caractere. Sem um caractere. E também através do meu WhatsApp, né? Que é 49 99905 4773. Ou através do Instagram da academia, que é Checkmate mesmo, Lages, que é aqui na nossa cidade. Luísa, e assim, né, só voltando ainda um pouquinho ao Agosto Lilás, você já trabalhou com algumas mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica? Sim. Eu acabei criando esse Instagram porque eu recebia muitos fakes falando comigo. Porque o que acontece? Quando a mulher ela é violentada, ela não quer mostrar que ela é violentada. Então, digamos assim, ela meio que se fecha. E aí eu comecei a receber mensagens de fakes e eu pensei, às vezes essas mulheres elas não estão falando comigo porque eu sou uma figura pública e às vezes a gente não é obrigado a confiar em todo mundo, né? Então elas vinham através de fakes. Quando eu abri o Instagram do projeto, as pessoas começaram a mostrar quem elas eram. E elas começaram a contar quem eram os caras, sabe? Nossa, e aí? E aí que foi punk, assim, porque não eram pessoas Do teu convívio? do meu convívio, mas eram pessoas que eu nunca imaginava que poderia ser um agressor. Então, pra mim, foi difícil lidar nessa questão de eu, tipo assim, a minha boca não pode sair nada, né, nesse sentido, porque eu não posso fazer nada sem a permissão da outra pessoa, né, de quem tá sendo a vítima. Isso é até falta de ética, eu preciso da autorização da pessoa. Então, como que eu faço com essas mulheres? Normalmente elas não mostram quem elas são, mas quando elas mostram, eu acolho de uma forma, às vezes eu abro até a própria academia para elas começarem a treinar gratuitamente, treinarem jiu-jitsu de forma gratuita, ou eu chamo, faço uma ligação, explico de que forma que elas podem pedir ajuda, passo o contato de alguns psicólogos que eu conheço, terapeutas, advogados, passo o contato do Rede Catarina, como que elas podem fazer medida protetiva. Então, sim, a maioria das mulheres que elas entram em contato comigo, elas foram violentadas de alguma forma. Ou psicologicamente, ou digital, né? Que agora com as redes sociais está agravando muito. Ou de forma patrimonial, porque daí se separa. Aí o cara ou a mulher quer... Porque eu já tive relatos de homens também, né? Que estavam sofrendo violência e queriam ajuda. Então, por isso que eu coloquei Você Não Está Só. Porque se eu colocasse Você Não Está Sozinha, eu ia conseguir atingir o público só das mulheres. No agosto, eu trago o reforço da conscientização da luta da violência contra as mulheres. Mas a gente sabe, né, que isso acontece independente do gênero. Então, em relacionamentos homossexuais, isso acontece direto. Tenho vários relatos, assim. Então, é bem complicado. Mas também eu penso, se Deus me deu essa oportunidade para eu ajudar essas pessoas, eu estou disposta. Então, eu ajudo da forma como eu consigo, assim, né? A vontade é de ir lá, vai em todo mundo, mas não posso, né? E chega a ser pesado para você estar em contato com tantas histórias de violência, porque são histórias pesadas e são tristes, Sim, né? Como é que funciona? Tem horas, assim, que, nossa, eu chego, tipo...
chego lá no meu, eu digo, no meu quadrado, que é no meu quarto, e eu choro, porque eu fico pensando, como é que o ser humano consegue ser tão mal, né? E às vezes eu fico com até uma sensação de impotência, porque daí eu ajudo a mulher, só que daí quando eu vejo a mulher tá lá de novo, na mesma situação, daí eu penso, por que que você não me escutou, né? Tipo, eu penso, não falo nada, apenas penso. E aí chega em alguns momentos, é 100% eficiente o que eu acabo fazendo, que eu sempre penso, glória a isso, graças a Deus essa mulher conseguiu sair desse momento, dessa situação. Hoje ela é livre e tal, eu penso, porque daí eu acabo seguindo e acompanhando e criando intimidade com essas pessoas, né? Aí, só que também tem os casos que eu não consigo ajudar e que elas acabam ficando naquele ciclo, né? E às vezes eu me sinto impotente, porque eu penso, cara, dei o meu melhor e não foi o suficiente. Mas às vezes também a gente não sabe o que passa na vida das outras pessoas, né? E há uma série de desafios, né? A Uhum. questão dos filhos, muitas Tem vezes, isso. que limita a questão do trabalho. O financeiro acaba pesando. Que daí Então, depende, né? Fica dependendo ali Fica naquela dependência e Dependência acaba que emocional também existe. existe muito, né? A gente vê relatos na internet hoje, né? Você não precisa nem sair de casa, né? De coisas que Uhum. acontecem e que tá explícito que a mulher tá passando violência psicológica, né? A gente não sabe até que ponto vai. E às vezes ela até externa aquilo ali e você percebe que a pessoa não tem como sair. Então é muito complexo o assunto, mas olha, a gente agradece imensamente, né, Luísa, porque trazer um outro viés, uma outra forma de se defender, né, Júlia, através da defesa pessoal. E, assim, qual que seria, se hoje uma mulher que está passando uma situação de violência, seja ela psicológica, patrimonial, né, Luísa, que recado você deixaria para essa mulher que está nos assistindo? Não se cale. Porque a partir do momento que você cala o que você tá passando, você tá aceitando. E quando você aceita algo, é muito difícil você reverter a situação. Então, o primeiro, assim, independente da violência que você esteja passando, ou se você acha que você está passando, até no dentro do e-book tem o violentômetro, que são como se fosse um termômetro, e aí começa ali do mais frio ao mais quente, e aí você tem ações que as pessoas fazem com você, e a partir dessas ações você consegue ver em que nível de violência você está passando. Então, se você tá passando por alguma violência, existem várias formas de você sair. Só que conforme essa violência for ficando mais quente, mais difícil você vai sair. Então, a partir do momento que você reconhece que você tá sendo violentada, independente da forma como você tá sendo, converse com alguém, peça ajuda, não se cale. Se você se calar, você vai estar aceitando. E aí ninguém vai conseguir, porque ninguém vai conseguir ajudar, porque ninguém vai saber o que você tá passando. Então, a primeira coisa é não se cale. E hoje a gente tem um canal de ajudas, né? Poxa, o trabalho que a polícia faz é excepcional. Psicólogos, terapeutas, advogados, enfim, a gente tem inúmeras pessoas, inclusive até a própria Secretaria da Mulher, Com certeza. trabalha com isso. Então, não só aqui no nosso município, mas eu garanto que pelo mundo inteiro existem essas instituições de apoio. E se firme nessas pessoas. Então, eu acho, assim, que do que eu já vivi, assim, e que eu posso ajudar leia o meu e-book, que isso já vai dar um bom parâmetro para você saber se você tá sendo ou não violentada. E siga a sua intuição. Se você realmente tá sentindo que essa pessoa não vai te fazer bem, se afaste. Porque às vezes as pessoas acham que é só no relacionamento amoroso que isso acontece, né? E às vezes até próprio dentro da família acontece, né? A violência que a gente fala, o relacionamento parental, nossa, acontece muito, principalmente a violência patrimonial, porque daí é herança, é isso, é aquilo, né? Então, não se prendam que somente o seu parceiro ou sua parceira vão te violentar. Existem todos os outros ciclos de pessoas que você tem. Então, ficar atento aos sinais pode prevenir muita coisa. Só pra gente pontuar aqui, né, a Luísa já citou, mas é sempre bom reforçar que independente da violência, sempre existe um caminho de volta, existe gente apoiando. Questão de violência que
patrimonial, da financeira, essa dependência financeira, existem cursos gratuitos, existe o Estatuto da Mulher aqui, criado pela Perfeito. Procuradoria Especial da Mulher, que garantem os direitos das mulheres, né? Então, existem sempre alternativas. Dependência emocional também existe gente que faz esse trabalho, que cuida. Então, independente da dependência, do motivo que faz você permanecer na violência onde você se encontra, existem sempre caminhos de volta. Exato. Se você precisa de um... Desculpa, Luísa, mas né, se você tá numa situação extrema, né, de violência doméstica ali, precisa sair disso, não sabe, né, por onde começar, é um caminho a Secretaria da Mulher, justamente porque lá eles também têm essas ferramentas já de inserção no mercado de trabalho. Existe uma casa de apoio onde a pessoa pode ficar, então não necessariamente você vai fazer a denúncia e precisa ficar ali no mesmo ambiente. Há um suporte hoje oferecido pelo município. Nós somos um outro canal aqui, a Procuradoria Especial da Mulher. Nós somos uma ferramenta de encaminhamento, né? Onde a gente vai dando as orientações para as pessoas. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui é um desses passos, né? Um desses pilares de orientação. Mas para que as pessoas saibam que às vezes ela já tá tão espremidinha lá que ela acha que não tem mais esperança. Tô aqui há tantos anos, né? Tô aqui há tantos anos, como é que eu vou mudar isso agora? Sempre é tempo. Sempre tem uma saída. Exato. Então, esse suporte que hoje é oferecido, né, pelo município, a gente precisa bater nessa tecla, né? Temos a Rede Catarina, que também é responsável ali pelas medidas protetivas, também pelo suporte psicológico. É claro que não vai ser fácil, né? A gente sabe disso, mas é preciso seguir em frente e, principalmente, né, como você falou, não se cale, né? Denuncie. Denuncie. Essa é a parte mais importante do Agosto Lilás, eu acredito, né? Que é realmente dar coragem e força para essas mulheres. Tá certo, Luísa. E a gente citou tanto o e-book, vamos só finalizar falando um pouquinho sobre ele, o nome dele, onde a gente encontra, onde que a gente acha o e-book. Eu criei uma comunidade, então, no WhatsApp, então, no próprio Instagram do projeto, que é Projeto Você Não Está Só, tem o link na bio, vocês vão clicar no link e vocês vão pedir permissão para entrar nessa comunidade. Entrando nessa comunidade, vocês têm o e-book, né, em forma de PDF. Vocês baixam e vocês podem também estar encaminhando para outras mulheres, enfim. Ele fica uma coisa bem... Ele é um guia prático, né? Eu coloquei Você Não Está Só, guia prático, guia básico prático de defesa pessoal, né? Então, é bem tranquilo, assim. É uma leitura bem tranquila de ler, não tem palavras difíceis. É uma coisa, assim, é uma ferramenta para todo mundo conseguir ter acesso, né? Então, eu fico muito feliz por vocês me darem essa oportunidade de voz e que realmente o projeto continue dando bons frutos, né? Que eu tenho certeza que isso vai acontecer ainda mais. E aquela coisa, né? Recebeu essa oportunidade, assistiu esse vídeo, né? Tá ali com o e-book em mãos e envia para outra mulher e que a gente vai fazendo essa corrente do bem e de informação. Verdade. Tá certo, gente. É uma conversa muito boa, muito importante, principalmente no Agosto Lilás, mas que nem a gente já citou, violência acontece o ano inteiro, infelizmente, mas sempre tem ações acontecendo. A gente só tá fazendo o reforço no Agosto Lilás, é uma campanha importante pra gente refletir nas nossas ações. E a gente agradece mais uma vez o convite de vocês. A TV Câmara está sempre aberta para a vereadora, para a Luísa também. Parabéns pelo seu trabalho, a gente agradece também pelo seu trabalho. E a gente fica à disposição. Qualquer coisa, Luísa, tem algum tópico que a gente acabou não entrando, que você acha importante citar do seu trabalho? Eu acho que eu que nem diz que nem bem lagiano agora, né? Eu quero que a gente consiga levar o e-book para o máximo de mulheres possíveis. Então, eu não sei se existe a possibilidade de a gente, de repente, colocar o QR Code, né? Ali no próprio podcast, enfim, o pessoal aí da mídia, se conseguir ajudar a gente. E daí, se eles conseguirem colocar o QR Code, todo mundo que for acessar vai escanear o QR Code e já tem acesso ali ao e-book daí. Mas eu acho que a gente... falou sobre tudo, né? Eu fico à disposição de vocês, fico à disposição do público que for assistir também. Qualquer dúvida, enfim, feedbacks, o que vocês tiverem para agregar, para somar no Agosto Lilás, eu estou à disposição. Em nome da Procuradoria Especial da Mulher, nós agradecemos a tua presença aqui conosco. Em nome da professora Elaine Moraes também. Que a gente possa seguir trabalhando, né, não juntas diretamente, mas em paralelo aí por um bem maior. Eu sempre digo, né, quando o propósito existe, a gente pode superar qualquer coisa e aí quanto mais pessoas nós formos unindo juntas nesse propósito, melhores serão nossos resultados. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá certo, gente. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente hoje.
Seguimos na campanha Agosto Lilás e a gente tem mais podcast que vai vir por aí. Continue com a gente. Muito obrigada pela sua companhia.